Já que estamos falando da origem do programa Voz da Libertação, nós podíamos contar um pouquinho dessa história aos nossos ouvintes que estão nos ouvindo nessa noite, porque tem muitas pessoas que talvez não saibam como foi que começou o programa Voz da Libertação, como foi que o missionário Davi Miranda colocou essa linda programação no rádio. Muitas vezes, o missionário Davi Miranda, quando ele foi colocar o seu primeiro programa Voz da Libertação, ele foi numa emissora de rádio, e aonde ali o próprio diretor, com imensa grossura, com imenso desafeto espiritual, um homem que não tinha nada espiritualmente, quando ele viu o missionário Davi Miranda no seu terninho humilde, no seu terno simples, na sua gravata simples, no seu casaco simples, caminhando ali muito tempo a pé, para chegar até aquela emissora, ele disse assim, ele queria colocar 10 minutos de programa Voz da Libertação, mas ele queria, porque ele se disponhava de 10 minutos só, ele não tinha dinheiro na época para colocar mais. Missionário Davi Miranda, Manassés, ele saía a pé fazer evangelização, ele nunca conseguia, porque o próprio Deus provou ele muito. Quando ele chegou lá, aquele homem olhou para ele e disse, olha, missionário Davi Miranda, eu sei que o senhor está com o seu trabalho, mas a gente não consegue colocar programa fajuta em nossa emissora. Quando o missionário Davi Miranda saiu daquela emissora, o próprio Deus falou com ele e disse, Davi, essa emissora será tua. Olha que revelação, né? Olha o que Deus faz. Alguns anos depois, o missionário Davi Miranda já tinha colocado programação em outras emissoras. Alguns anos depois apareceu aquele homem, cabisbaixo, desesperado, contas atrasadas, pagamentos de funcionários da emissora atrasado. Chegou lá na igreja Deus e Amor e propôs para o missionário Davi Miranda, diz, missionário, tem horário para ti no programa, tem horário para ti na emissora. O que é interessante, Manassés, que o missionário não olhou para ele, com olhar altivo, não. O missionário não olhou para ele dizendo com olhar de vingança, não. O missionário olhou para ele e disse, pois não, então irei lá e colocarei programa na tua emissora. E foi lá, ele não lembrou daquilo que tinha acontecido, porque ele olhou para frente. E todo homem que olha para frente, ele vai bem na vida. Todo homem que ele coloca uma meta em sua vida, ele chega até o final. O missionário foi lá, colocou o programa de rádio. Dali uns dias esse homem chegou e disse, missionário, quem sabe lá tu assume a rádio, tu pega dia e noite a emissora, paga os funcionários, bota tudo em dia. Missionário fez isso que ele pediu, colocou tudo em dia. Dali uns dias chegou ele e disse, missionário, tu não quer comprar a emissora de rádio? A revelação de Deus se cumpriu na vida dele. Então o programa Voz da Libertação, ouvintes, não pensa que foi colocado assim simplesmente porque se tinha dinheiro de sobra. Na verdade as pessoas muitas vezes não entendem que quando nós temos a visão de Deus, quando Deus está na nossa vida, que nós enxergamos, que nós olhamos através dos olhos de Deus, as coisas mudam. Não são como nós estar olhando com os nossos olhos, porque quando olhamos com os nossos olhos, nós não alcançamos a fé. De maneira alguma, nós só alcançamos a vitória quando nós só olhamos para frente, nós só olhamos para cima. Nós só temos um objetivo. Exatamente, então aí foi a grande prova, o missionário foi provado na época, mas Deus exaltou a sua fé e hoje a Igreja Deus e Amor está sendo uma das maiores igrejas do Brasil e no mundo, podemos dizer. Sabe, Manassés, muitas pessoas chegaram no missionário e dizem, missionário, por que não coloca um programa na televisão? Missionário, por que não coloca? Tem tantos canais de televisão aí que tem programas bélicos. Por que não coloca um programa Voz da Libertação na televisão? O missionário não faz isso. Por que o missionário não faz isso? Porque o programa Voz da Libertação é para as ondas de rádio.
E o próprio Deus cura através das ondas de rádio. Televisão não é um melhor veículo de informações, não. A televisão não é o melhor veículo de informação, ouvintes. Na verdade, a televisão, ela é visual. E o visual, tu tanto está vendo um programa Voz da Libertação, como você pode ver outras coisas banais. Você está vendo escárnio, você está vendo tantas coisas que não prestam. Então, portanto, programa Voz da Libertação é único para a emissora de rádios. Eu já contei esse testemunho, só para que vocês entendam a importância da programação A Voz da Libertação, a importância que tem e quão formosos são os pés desses que vêm e fazem a programação A Voz da Libertação. Isso, ouvintes, para que vocês entendam, há mais de 50 anos atrás, eu tenho por testemunho da minha mãe, hoje já dorme com Cristo, já dorme com o Senhor Jesus. A minha mãe é extremamente perturbada. A minha mãe estava lá no lar dela e eu ainda nem nascido era. Ela estava lá em seu lar e ela com tantas tribulações, tantos problemas, tudo o que estava acontecendo em sua vida, Satanás colocou em sua mente para tirar a sua vida e a vida de meu pai, a vida de meus irmãos mais velhos. Ela envenenando uma panela de comida para matar todos. Envenenando aquela panela de comida, ela foi ao rádio para ver a hora, com muita deficiência ainda, as ondas do rádio, deparou com um pastor evangélico pregando. E aquele pastor falou, o Espírito Santo falou diretamente com ela. E nessa noite aqui, não vai ser indiferente. Eu tenho certeza que a palavra de Deus vai falar no coração de cada pessoa nessa noite. Não vai ser indiferente. Então, o Espírito Santo falando com ela disse assim: você que está aí e procura tirar a sua vida e a vida da tua família, é contigo, é por ti que eu quero orar. E ela não conseguiu mais tirar daquela estação, daquela emissora, e ela teve que receber aquela oração. E recebendo aquela oração, o Espírito de Deus tirou de cima dela 1 tonelada de peso e colocou ela em fonte segura, aonde ela jogou fora aquela panela de comida, e ela fez uma nova panela de comida chorando, porque o Espírito de Deus estava agindo sobre ela através de um programa de rádio. Então aqui nós hoje, Manassés, nós hoje estamos falando, nós hoje estamos ensinando. E muitas pessoas hoje, nós não se enganamos, mas muitas pessoas, quando nós começamos a falar, eles ligam o rádio e eles ficam atentamente nos ouvindo. Como tem muitas pessoas que quando começa o programa Voz da Libertação, perdeu o jogo. Ele perdeu as partes que ele gosta, que é futebol. Ele perdeu essas partes e ele deixou de escutar, deixou de receber as bênçãos de Deus. Realmente, o programa Voz da Libertação, ele foi praticamente revelado por Deus para libertar as almas. Nós sabemos que tem muitas pessoas que perdem a bênção, porque deixa o evangelho de lado, deixa de ouvir as coisas boas, para fazer coisas banais, para ouvir coisas banais, coisas que não vão levar a sua vida a lugar algum. Muitas vezes a gente pensa assim, nós colocamos, missionário Davi Miranda, quando Deus mostrou para ele, quando Deus revelou para ele o programa Voz da Libertação, mesmo com uma revelação de Deus, ele pagou o preço. O próprio Deus, ele não entrega nas nossas mãos, de mãos. Exatamente, então está aí essa dica
aos nossos ouvintes. Se quisermos, na verdade, enfeitar o reino dos céus, não precisa. Não precisa nós querermos fazer enfeite aqui na terra, nós queremos dizer, porque o reino dos céus, você tem que ser assim, o assado. Não, nós não precisamos disso. O reino do céu já é feito, enfeitado para aqueles que vencer a tribulação, vencer o desespero, vencer as lutas nessa terra, ele alcançará uma vitória. E a Bíblia nos diz que lá no céu existe o rio da água da vida, que ele é claro como cristal. Ele é claro como cristal. Lá no céu, as mesas são de ouro, as toalhas são de ouro, os talheres são de ouro. O grande banquete do Senhor Jesus é de ouro. O grande banquete que ele vai dar à sua esposa, à sua noiva, que vai ser resgatada dessa terra, é de ouro. Então, para que nós temos que enfeitar? O Evangelho é um só. E o que eu gosto do programa Voz da Libertação, que ele não enfeita o Evangelho, ele prega o Evangelho. É o Evangelho genuíno, é a palavra de Deus pura.